Bom dia, turma. Tudo bem? Continuando, né, essas nossas aulas aí dessa parte termoquímica, né, continuando o módulo 15, que a gente já falou um pouquinho de calor de reação, então nós vamos ver que tem os calores de algumas reações que elas recebem um nome especial, tá? Então, só para lembrar o que é o calor, é essa energia que é envolvida nas reações. Na termoquímica, essa energia a gente chama de entalpia. Então, quando a gente vê que a temperatura mudou, alterou, a gente vai falar que é o calor. Vocês lembram lá, né, com o professor Lúcio, que o calor, o que é o calor? É uma energia, um fluxo, né? Uma energia que ela vai transitar do material com a temperatura mais alta para o material com a temperatura mais baixa, visando que eles igualem, né, essa temperatura. Aí, na hora que eles igualam, cessa essa transmissão dessa energia calorífica aí, né, do calor, tá? Então, o calor, quando é uma reação de combustão, eles chamam muito de calor de combustão, tá? Então, como que eu sei que é uma reação de combustão? Aqui eu trouxe a reação de combustão do gás hidrogênio, tá? Que a gente fala que é o combustível do futuro, que é o que eles estão pesquisando para tentar, né, transformá-lo, dar um jeito de estocá-lo e, né, transformá-lo para ser um combustível, porque a quantidade de energia que ele libera na sua combustão é muito maior do que gasolina, do que etanol, tá? Do que os diesel, que os derivados do petróleo. Viu? Olha lá, é menos 68 kcal por mol, tá? Na combustível, você tá falando que a gasolina é 11,5, ó, pra você ver, menos da metade. Então, é um combustível do futuro, porque além de liberar uma grande quantidade, então quer dizer que vai poder rodar com muitos quilômetros, com pouco, né, combustível, que vai fazer, né, grande quantidade de quilometragem com pouco volume de combustível, ele ainda vai liberar água para o meio ambiente. Imagina que sucesso, tá? Nós até já tínhamos falado isso no ano passado, né, lá no primeiro ano, viu? Mas aí eu falo, calor de combustão. Por que chama calor de combustão? Esse calor aqui, porque é uma combustão. Toda vez que eu tenho O2, né, ali está ocorrendo uma oxidação, tá? Normalmente quando o outro reagente que está junto com o O2, se ele é um combustível, se ele pega fogo, a gente chama de combustão, tá? Por exemplo, os metais não é calor de combustão, a gente chama de oxidação, porque metal não pega fogo, assim, né? Não dá aquela luminosidade, tá? Viu? Então, a gente chama de oxidação. Agora, já quando a gente tem uma grande quantidade de energia liberada, chamamos de combustão. E por quê? Porque o oxigênio ele é comburente, tá? Ele mantém a combustão. E o outro, ao entrar em contato, ele libera essa quantidade de energia, tá? E se transforma em outra substância, tá bom? Então, aqui também eu trouxe para a gente relembrar lá do primeiro ano as combustões. Quando eu tenho material orgânico, o que é material orgânico? Formado por carbono. Normalmente a combustão completa, ela vai liberar CO2 mais água. Então isso o aluno tem que saber. É uma reação que o aluno tem que saber. Da combustão completa de elementos orgânicos, tá? Então, eu vou ter o gás oxigênio, o elemento orgânico em formato de carbono. Toda vez que for combustão completa, ele vai liberar CO2 mais H2O, tá? Nas combustões incompletas, olha lá, não libera CO2. Ou libera CO mais água, ou libera só o C, que a gente fala que é a fuligem, tá? Que é aquela que contém aqueles carvãozinhos, contém aquela fumaça toda cheia de partículas, né, de cinzas, de fuligem. Então, também não é uma combustão completa. A gente fala que é combustão incompleta, tá? Mas a combustão completa eu tenho que saber como que forma a combustão, quais são os produtos que são formados a partir da combustão completa de compostos orgânicos, tá bom? Então, por isso que eu trouxe a combustão completa do metano, né? Aquele gás é o gás metano. Daqui a pouquinho, a gente no terceiro mês, a gente vai estar aprendendo sobre química orgânica, vai falar muito sobre esse gás aí, tá? Outro nome especial é de neutralização. Então, vamos lembrar lá do primeiro ano também. O que é uma reação de neutralização?
Quando eu tenho um ácido mais uma base, lembrou? Ácido começa com hidrogênio, base termina com H. O que eu vou formar? Sal mais água, tá? Então, eu tenho o calor de neutralização. Então, aquele calor vai ser liberado, tá? Normalmente, ela é uma reação exotérmica, tem um ΔH negativo. Ele vai ser liberado quando ocorre uma neutralização. Então, só para a gente saber o calor, né, a gente chama de calor de neutralização. Eles falam, né, que quando é base e ácido forte, os calores são muito semelhantes. Então, você fala, nossa, mas aqui são ácidos e bases diferentes. Por que está mais menos 58? Porque eles consideram, né, como são ácido forte, vai formar, né, sempre na mesma proporção a quantidade de água, porque vai ter o H, a quantidade de H vai, né, vai neutralizar o OH-, então, né, o ΔH varia muito pouquinho, então eles, né, consideram como sendo semelhantes, tá bom? Mas não precisa saber isso não, só precisa saber identificar uma reação de neutralização, tá? Que é o ácido, começa com H, mais a base, termina com OH, formando sal mais água. Então, aí a gente vai falar. Uma outra, né, forma de calcular a entalpia, né, ou é pelo calor de formação, tá? Então, nós vimos a forma de calcular a entalpia lá por gráficos, que eu vou pegar produto menos reagente, ou estado final menos estado inicial, e vou ver quanto que vai dar o ΔH. Vou ver o valor, se vai dar negativo ou positivo. Com esse sinalzinho, eu sei, né, que esse sinalzinho matemático, eu sei que está perdendo, né, que no caso negativo, ou se está ganhando no caso positivo. Só que aí, né, o que é esse calor de formação? Então, esse calor de formação é o calor envolvido na formação da substância que a gente tem no meio ambiente, tá? Mas como que ele obtém esse calor de formação? Então, esse calor de formação, eles obtêm a partir, né, das substâncias no estado padrão. Como assim? Quem são essas substâncias no estado padrão? Como que eu vou reconhecê-las, tá? As substâncias no estado padrão, elas vão sempre ter a sua entalpia igual a zero, o seu calor de formação igual a zero. Ou seja, é a partir delas que começaram a produzir as outras substâncias. Então, sempre elas vão estar com o H, né, o valor de energia, de entalpia, igual a zero. Ah, mas como que eu sei qual que é a substância que vai ser, né, padrão? Então, normalmente, ou ela vem com um ΔH0, ou nos exercícios ela vai vir com ΔH0, né? Vai vir com um valor de entalpia, ΔH não, ΔH é o final, né, a variação. Vai vir com um valor de entalpia igual a zero. Só como que eu reconheço isso, como né, que os químicos reconhecem isso no meio ambiente? Então, é o estado alotrópico mais abundante. Primeiro, a substância padrão, né? É aquela substância simples, né? Aquela substância que é formada por apenas um tipo de elemento, e a partir dela vão se formando outros. Então, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele tem o seu alótropo, né? O elemento oxigênio ele forma dois alótropos. O gás oxigênio, que é o que está presente na atmosfera, que a gente respira, e a camada de ozônio, que é o O3, né? Que fica lá em cima, nas camadas